O início da verdadeira jornada. Você passou anos tentando descobrir quem era. Te disseram o que vestir, o que estudar, com quem andar, como se comportar. Seguiu modelos, buscou aceitação, correu atrás de promessas que não eram suas. E agora, ao se aproximar dos 30, ou já tendo cruzado essa linha invisível, você sente algo diferente no ar. Não é só cansaço. É como se uma cortina tivesse caído. Como se, de repente, a vida exigisse de você uma postura mais firme e uma verdade mais honesta. A maioria dos homens vive os primeiros 30 anos como uma fase de testes. São os anos da performance, da comparação, da persona social, como diria Jung, tentando provar para o mundo que é alguém. Mas chega um momento em que o jogo muda, não há mais tempo para jogar. E o que antes era uma fuga elegante, agora vira cobrança interna. É nesse ponto que muitos entram em crise, e poucos entendem. Essa crise não é um colapso, é um chamado. É o momento em que a vida realmente começa. Neste vídeo, vamos explorar por que, para o homem, os 30 anos não são o fim da juventude, mas o nascimento da verdadeira identidade. Vamos falar sobre a morte simbólica do garoto e o nascimento do homem, o colapso da ilusão e a exigência de uma missão real. O que Jung, Napoleon Hill e os estoicos têm a dizer sobre maturidade, propósito e reconstrução. E por que antes dos 30 você não vivia? Você só treinava. Se você está pronto para encarar a travessia, continue. Parte 1. O colapso dos 30, quando a ilusão acaba. Aos 30, algo começa a ruir por dentro. É sutil no início. Uma insatisfação sem nome, uma inquietação que te acompanha mesmo nos dias bons. A vida que parecia funcionar nos 20 e poucos começa a parecer pequena. Os prazeres que antes bastavam agora soam vazios. As conquistas que você perseguia com tanto empenho não trazem mais o impacto que prometiam. E o que surge no lugar não é um novo objetivo. É o silêncio da dúvida. É só isso? Esse colapso não é um erro, é um rito. É o ponto exato em que a ilusão precisa cair. Carl Jung dizia que a primeira metade da vida é dedicada à construção do ego, da persona, da máscara social. Mas na segunda metade, o self começa a chamar, e esse chamado nem sempre vem em forma de iluminação. Às vezes, vem em forma de angústia, colapso, cansaço existencial. É como se a alma dissesse: chega de fingir. Agora, vamos falar sério. Napoleon Hill enxergava esse ponto como o momento da decisão definida, quando o homem para de correr em círculos e começa a construir algo que realmente importa. Não é mais sobre provar para os outros, é sobre criar um legado, encontrar um propósito real, tornar-se quem você nasceu para ser, e não apenas um reflexo das expectativas alheias. Aos 30, a vida não está desmoronando, ela está começando. A pergunta é: você vai ouvir o chamado ou vai tentar continuar fingindo? Parte 2. A morte simbólica do garoto. Quando o conforto se torna prisão, existe um tipo de morte que não tem luto, nem caixão, nem flores. É silenciosa, invisível aos olhos dos outros, mas crucial para a alma. É a morte do garoto, não do menino literal, mas da parte de você que ainda acredita que alguém virá te salvar. Que o mundo deve te recompensar apenas porque você é bom. Que a vida será justa, desde que você se esforce o suficiente. Essa parte precisa morrer, não porque ela seja ruim, mas porque ela não serve mais. O conforto emocional da infância, mesmo quando disfarçado de independência adulta, se torna uma prisão invisível. Você tem liberdade para escolher, mas ainda espera a aprovação. Você tem força para agir, mas ainda pede permissão. Você tem responsabilidade nas mãos, mas continua culpando os outros. Isso não é maturidade, isso é apego. Os antigos rituais de passagem existiam para uma coisa: separar o menino do homem. Na ausência desses rituais, a vida cria os seus próprios, e eles geralmente vêm em forma de crise, perdas, fracassos, decepções.
Tudo isso pode ser, na verdade, um convite. Deixe o garoto para trás. O homem precisa nascer. Napoleon Hill não usa o termo morte simbólica, mas ele descreve com precisão esse processo. Ele fala do momento em que o homem deixa de ser empurrado pela vida e começa a viver com propósito definido. Quando ele para de reagir e começa a criar. Quando ele troca o desejo de conforto pela urgência da missão. Quando o eu quero cede espaço ao eu devo. É aqui que começa a verdadeira jornada. Mas ela exige uma escolha, porque não se pode atravessar para o outro lado, carregando o peso do que já não serve. Parte 3. A guerra interior, construindo a disciplina que define um homem. O mundo quer que você lute lá fora, contra a concorrência, contra a economia, contra os outros homens. Mas a verdadeira guerra é silenciosa, interna, constante. É você contra você. É a batalha entre o impulso de fugir e a coragem de ficar. Entre o conforto de hoje e a construção do amanhã. Entre a voz que diz, deixa para depois, e a que sussurra, faça agora. Essa guerra define o homem. Não é a força bruta, nem o grito mais alto. É a disciplina. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. A disciplina é a arte de governar a si mesmo. E um homem que não se governa será sempre escravo de algo, do prazer, da opinião dos outros, dos próprios medos. Napoleon Hill foi direto. A falta de disciplina é uma das causas mais frequentes do fracasso. E mais ainda, ele afirma que o homem que não domina seus pensamentos será dominado pelas circunstâncias. Ou você controla sua mente, ou será controlado por ela. O estoicismo já dizia o mesmo. Não há liberdade verdadeira sem o domínio de si. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias como um guerreiro que se prepara antes do combate, porque ele sabia que o maior inimigo mora dentro. É o impulso desordenado, a vaidade, o ressentimento, a fraqueza disfarçada de desejo. Aos 30, a vida exige que você escolha um lado nessa guerra. Ou você vive para o prazer imediato e permanece um escravo sorridente. Ou você aceita o caminho estreito e começa, enfim, a se tornar quem nasceu para ser. Parte 4. O legado invisível. Quando o homem deixa de buscar aplauso e começa a construir significado, até certo ponto, quase todo homem busca ser visto. Quer ser admirado, respeitado, validado. Mas chega um momento, e geralmente é depois dos 30, em que essa busca começa a perder o sabor. Você percebe que a admiração dos outros é efêmera, que o respeito comprado com aparência ou status é frágil, que o aplauso, quando vem, é mais barulho do que substância. É aí que surge uma virada silenciosa. Você para de querer ser visto e começa a querer construir algo que permaneça. Você começa a pensar em legado, não como fama, mas como significado. Não é mais sobre impressionar, é sobre impactar. Não é sobre ser notado. É sobre deixar algo que ressoe mesmo depois do silêncio. Napoleon Hill dizia que o homem bem-sucedido é aquele que organiza seus pensamentos e ações em torno de um propósito definido. Mas esse propósito não é egoísta. Ele ultrapassa o próprio eu. Ele se torna um chamado, algo que, se você não fizer, ficará incompleto no mundo. Carl Jung via esse processo como parte da individuação, quando o homem começa a se diferenciar verdadeiramente dos arquétipos sociais e passa a viver segundo a verdade interior. É o momento em que ele deixa de seguir o script da cultura e passa a escrever sua própria narrativa. Esse legado, muitas vezes, é invisível. Não está nas redes sociais, nem no currículo. Está nas decisões silenciosas, nos hábitos diários, na maneira como você trata os outros, na firmeza com que você vive o que acredita. Aos 30, o homem que desperta para isso começa a viver de verdade. E quem não desperta, passa o resto da vida representando um papel que nunca foi seu. Parte 5. O chamado do masculino, proteger, prover, guiar e a reconciliação com a força interior.
O mundo moderno tentou enfraquecer a imagem do homem que protege, que provê, que guia. Disseram que isso era opressivo, ultrapassado, desnecessário. Mas a alma masculina não responde a modismos, ela responde a arquétipos profundos, e há um arquétipo que nunca morre, o do homem como pilar. Aquele que aguenta, que carrega, que sustenta, não por vaidade, mas por dever. Aos 30, esse chamado começa a se intensificar. O homem sente que não pode mais viver apenas para si. Há algo, ou alguém, que ele precisa proteger. Um lar, uma mulher, uma ideia, uma causa. Há algo que ele precisa construir, mesmo que ninguém veja. Há algo que ele precisa carregar, mesmo que doa. E isso não o enfraquece. Pelo contrário, é isso que o fortalece. Napoleon Hill entendia esse dever como parte da autodisciplina consciente. Ele dizia que os homens que moldaram o mundo foram aqueles que colocaram o dever acima do desejo, que construíram com consistência, mesmo quando tudo dizia para desistir, que entenderam que prover não é apenas uma questão financeira, é uma postura, prover segurança, visão, direção. Jung complementa essa visão ao dizer que no amadurecimento do masculino, a força não está em dominar os outros, mas em integrar sua própria sombra. O homem que encara seus medos, suas fraquezas, seus traumas, torna-se perigoso, mas não no sentido destrutivo, e sim no sentido de ser confiável, porque já atravessou seu próprio inferno. Proteger, prover, guiar, são deveres que não precisam ser gritados, só vividos. E o homem que responde a esse chamado reencontra algo que o mundo tentou apagar: a sua dignidade. Parte 6. O recomeço consciente. Porque aos 30 você tem, enfim, a chance de ser quem é. O que parece o fim é o início. Os 30 anos não são uma sentença, nem um alarme de urgência. São um portal, uma travessia, um marco silencioso que separa a vida vivida por inércia da vida vivida por consciência. Você não é mais um garoto tentando ser aceito. Agora tem a oportunidade de ser homem. Inteiro, verdadeiro, desperto. Até aqui você testou, experimentou, imitou. E tudo isso foi necessário. Mas agora, aos 30, você está velho o bastante para perceber o que não serve mais. E jovem o suficiente para mudar tudo. É aqui que o homem pode escolher: continuar se sabotando em nome do conforto, ou finalmente assumir o comando da própria história. Napoleon Hill diria: este é o momento de aplicar o pensamento definido, de parar de reagir e começar a criar, de estabelecer um propósito tão claro que todas as distrações se tornem irrelevantes. Carl Jung diria: este é o início da individuação, quando você começa a viver como aquilo que sua alma pede, e não como aquilo que o mundo exige. Os estoicos diriam: aqui começa o exercício da virtude, da razão, da coragem. Você não precisa de mais tempo, precisa de clareza, precisa de um corte interno, de uma decisão silenciosa, profunda, inegociável. Eu não vou viver no piloto automático. Eu não fui feito para repetir padrões vazios. Eu não estou aqui para agradar. Estou aqui para existir. Aos 30 você tem pela primeira vez a chance real de ser quem você é. Não desperdice isso.